Sabe aqueles amigos imaginários que as crianças pequenas têm? Então, eu acho que os amigos imaginários das pessoas adultas são as grandes biografias. Porque quando elas são bem escritas, elas trazem um retrato, um perfil tão completo de um ser humano, com suas derrotas, suas vitórias, seus medos, sua força, suas dúvidas e toda a gama de atitudes que tiveram que tomar ao longo da vida, as transformações, é de uma riqueza ímpar. E eu trouxe esse assunto aqui porque eu parei e pensei, para pessoas 60 mais, qual tipo de livro pode ser mais interessante? Eu acho que, sabe, depende do gosto de cada um, mas eu resolvi escolher 12 biografias, as melhores que eu já li. Quer dizer, dentre outras, talvez tenham até mais do que 12 que eu tenha gostado muito, mas eu selecionei 12 biografias e eu queria aqui falar um pouco delas, para que não é exatamente uma recomendação, mas para que vocês possam compreender o que cada uma, na sua essência, traz. Não é bem um spoiler, não vou contar os livros, mas uma maneira de vocês compreenderem o conteúdo, né? Qual é a linha, qual é a essência de cada um desses 12 livros, dessas 12 biografias, para eventualmente se interessar em ler. Elas servem de inspiração, de sabedoria, de entretenimento. É uma maneira de você se aprofundar na vida de seres humanos e até não humanos. Numa das biografias que eu selecionei, não é sobre uma pessoa, é sobre um cavalo. Exatamente, um cavalo puro sangue, que num determinado ano, mais exatamente em 1939, era a pessoa, entre aspas, mais famosa dos Estados Unidos. Biografias, elas são mestres em ensinar as pessoas sobre resiliência, né? A capacidade de suportar grandes desafios na vida. E isso, muitas vezes, cai feito uma luva na vida de pessoas que estão enfrentando um novo momento, como nós, 60 mais. É uma oportunidade de uma riqueza muito grande de você poder se colocar no lugar daquela pessoa que você admirava, mas não conhecia em detalhes a história da vida dela, e ver que ela é tão humana e cheia de problemas e teve que encarar, sabe, desafios na vida quanto você. E que isso é uma inspiração para o futuro, para aquilo que você ainda pretende fazer, ainda quer realizar. Então, já deu para ver, né? Eu sou fã número 1 das biografias. E vamos começar, então, a falar um pouco de cada uma delas. Bom, primeiro, eu tenho esse tijolo aqui. Aliás, todas são um tijolo, né? Biografias costumam ser livros grossos. Bom, essa aqui é a mais séria e bem feita biografia do Warren Buffett, o milionário, ou melhor, o bilionário, né? Conhecido no mundo inteiro pelo modo como, ao longo dos anos, ele foi acumulando ações e participações em empresas. Esse livro é escrito pela Alice Schroeder. Quando ela foi contratada pelo Warren Buffett para escrever. Aí você pode pensar, é uma biografia toda tendenciosa, e ele é que pagou. Não, não é. Ele deu um prazo aberto no tempo, ela levou 5 anos escrevendo sobre a vida dele, e ele disse a ela o seguinte: quando você tiver 2 versões sobre a minha pessoa em relação a algum acontecimento, publique a versão menos elogiosa. E ela seguiu à risca isso. O livro é muito humano, conta fraquezas, falhas dele, sabe? Ele tinha uma dificuldade enorme de lidar com emoções, com sentimentos. Tem um momento ele já velho, né? Aliás, muito importante, ele está vivo, né, até hoje, e tem 95 anos. Ainda trabalha, mas prometeu passar
a bola, né? Passar o cargo dele para frente, né? Agora no final de 2025. Ele tem um sucessor e ele vai então finalmente se aposentar. Mas o livro é fascinante. Ele realmente não é só para quem gosta de finanças, investimentos. É um livro extremamente humano. Tem um momento do livro, eu só vou contar essa parte, em que ele faz um discurso para a formatura de alunos de uma faculdade, de uma universidade, que agora não me lembro exatamente qual, nos Estados Unidos. E nesse discurso, ele deveria falar, acho que são formandos em economia ou em administração. Em vez de falar sobre esses assuntos, ele passa o discurso inteiro falando sobre amor, que para ele, esse sim, é o maior valor, a maior riqueza. E você vê uma pessoa bilionária, né, se expor dessa maneira, é muito interessante. Então, é a minha primeira recomendação, A Bola de Neve, A Vida do Warren Buffett. Bom, minha segunda recomendação é um outro tijolo, tá aqui. É a vida do Leonardo da Vinci, tá? Escrita pelo Walter Isaacson, que é famosérrimo como biógrafo. Eu tenho aqui nessa lista de 12, 4 livros são escritos por ele. Olha só, e são pessoas, assim, incríveis. Eu não vou falar agora porque senão eu vou estragar a surpresa, né? Leonardo da Vinci. Bom, não preciso falar, né? Acho que não. Acho que é impossível que você já não saiba alguma coisa muito importante sobre ele, né? Talvez seja, assim, o mais importante ser humano no sentido do aprendizado, né? Da diversificação, né? Que ele fez na vida dele em termos de conhecimentos, o leque que ele abriu. E eu me identifico muito com esse posicionamento, essa atitude, porque o meu conhecimento, né, sobre vários assuntos, ele veio dessa atitude de não ser acadêmico, né, dentro dessa disciplina. Como eu abri um leque enorme, minha formação é em comunicação, em jornalismo, mas eu abri um leque tão grande para biologia, física, história, psicologia, que eu tenho uma grande identificação com esse tipo de aprendizado, onde você não respeita as cercas, né? A gente já fez uma live sobre cercas, as fronteiras que foram criadas artificialmente entre as coisas, né? Eu sempre digo, e já disse várias vezes em palestras, que eu acho que a divisão entre, por exemplo, faculdade de Direito, Medicina, Psicologia, ela favorece ao ensino, mas não ao aprendizado. Porque a pessoa que acha que se ela entra na faculdade de Direito e ela aprende aquele conteúdo daquela cerca, né, dentro daqueles limites, e ela não pula a cerca, né, para incluir, por exemplo, a psicologia, né, a biologia, tem muito a ver a gente não ficar preso dentro dessas cercas para ampliar, né, o conhecimento e a compreensão do mundo. E é isso que o Leonardo da Vinci fez, mas de uma maneira brilhante, né? Imagina, né? Eu posso fazer 100 anos, não vou chegar nem perto dele. Mas eu admiro muito, e a biografia é extremamente bem escrita. Você vai quadro por quadro, momento por momento, entendendo o que estava acontecendo na vida dele. Ele tem uma característica que você nunca imagina, né, que uma pessoa desse patamar vai ter. Ele nunca termina nada. Ele deixa tudo pelo meio do caminho, né? A própria Mona Lisa, ele ficou muitos anos, mais de 10 anos pintando, né? Então, quando ele é contratado para fazer um trabalho, ele acaba não conseguindo entregar, né, esse trabalho. Mas essa aqui é a minha segunda biografia que eu recomendo. Vamos ver se eu consigo seguir direto aqui para a terceira. Meu Deus do céu. Charlie Chaplin. Olha, eu tinha 18, 19 anos quando eu conheci. Não exatamente essa não é ruim, é boa. Mas eu vou colocar aqui na tela
a capa do livro que ele, Charlie Chaplin, escreveu, se chama Minha Autobiografia. Tem até esse detalhe, né? Ele é duplamente, né? A autobiografia já é dele, né? Mas é Minha Autobiografia. Mas é fascinante. Chaplin, resumidamente, tem uma história inacreditável, né? Ele era praticamente um menino de rua em Londres, pobre, com a mãe internada num hospício. Ele se torna muito cedo ator, com 11, 12 anos, de teatro. Numa das excursões vai aos Estados Unidos e acaba descoberto por uma companhia de cinema, que envia um telegrama para ele, e ele era tão tímido, tão fechado, que ele vai 3 vezes até o local da entrevista e não consegue passar da porta, de timidez. Até que manda um segundo telegrama para ele, diz, você não vai aparecer, e aí ele vai, e bom, o resto da história vocês, quer dizer, acho que muitos de vocês já conhecem, né? Ele se torna a pessoa mais famosa do mundo, e a história de cada um dos filmes, como foram realizados, os casamentos, as confusões, né? Com a justiça americana, que tem um momento da vida, porque ele se coloca, né, contra Hitler, se coloca contra várias questões políticas. Ele é tido como um comunista, e ele não é comunista coisa nenhuma, é como ele diz, ele é cidadão do mundo. Mas o livro é fascinante, é muito bom. Eu não conseguiria falar pouco, eu tenho que me aguentar aqui um pouco, eu tenho que me policiar para não falar para vocês todo o amor, né, que eu desenvolvi. Eu posso te dizer que essa biografia do Chaplin que eu li, 50 anos atrás, aumentou enormemente o meu amor por livros, porque o mundo que essa biografia me trouxe sobre a complexidade humana, não tem preço. Foi muito emocionante, e eu até hoje me lembro, sabe, com muita vivacidade da minha maneira de reagir ao tomar contato com a história dele. Bom, o 4º livro é mais um tijolaço, Steve Jobs, novamente escrito por Walter Isaacson, ok? Vou falar um pouco resumidamente, não quero contar a história. É um personagem polêmico, né? Criou a Apple junto com um amigo dele e depois foi expulso da Apple pela maneira, a personalidade dele, o modo dele tratar as pessoas. E ele, anos depois, volta, ele compra, né, a Pixar, que era uma empresa de animação, faz muito sucesso com os filmes que são feitos a partir dessa compra, e depois ele é convidado a voltar para a Apple, porque a Apple começa a se afundar, e ele volta, e aí a história, acho que todos vocês já sabem, né? Ele levanta a Apple de uma maneira inacreditável, lança o iMac, lança o iPhone, lança iPad, lança, né, iPod. É uma profusão de criatividade e de determinação e de administração, né, mesmo, porque ele é estudado até hoje como, olha o que o Steve Jobs fez nisso, naquilo. E a curiosidade que eu lembrei agora é que eu cheguei a ler, já faz uns 20 anos, quando ele foi expulso da Apple, um livro que chamava Milionário por Acaso, e que acabava com ele, sabe? Eu acho que foi escrito por algum desses que ficou com raiva dele dentro da Apple, mas é muito curioso, porque foi tudo antes dele voltar, né, para a Apple e transformar tudo, né? E ganhar uma outra reputação completamente diferente dessa que ele tinha ao ser expulso, né, da Apple. Bom, vamos tocar aqui nossa história. Essa daqui é uma coisa que eu li esse ano. Elis Regina, já que eu estou dizendo autor, Júlio Maria, que eu não conhecia, tá? Bom, eu acho que, não sei você, mas provavelmente você conheceu, você era jovem quando Elis, né, era viva. E ela é
até hoje, eu acho a maior voz do Brasil. Essa história, você entende a sensibilidade, ao mesmo tempo a fragilidade e a força dela como artista, né? É muito bonito, mas ao mesmo tempo é trágico, né? Porque você sabe que aos 36 anos ela vai morrer de overdose. E a perda, né, para gente, né, aqui no Brasil, eu acho que ela é comparável à do Ayrton Senna, né? Elis Regina deveria ser uma artista mundial se ela não fosse brasileira e não se limitasse a fazer sucesso no Brasil. Então, é um livro fascinante, fascinante. Eu recomendo. Vamos seguir aqui. Próximo livro é o livro do Boni. Boni, para quem não sabe, foi diretor da Rede Globo de televisão, na verdade, uma das pessoas responsáveis pelo sucesso da Globo. Esse livro foi escrito por ele. São as histórias, né, a partir do ponto de vista dele, mas ele homenageia várias pessoas e conta a história da televisão brasileira nesse período, né, que não foi pequeno, um período de 30 anos, se eu não me engano, em que ele fez parte, né, com um grande poder de decisão da construção da televisão no Brasil, porque dirigia o maior canal, né, a Rede Globo. Então é um bom livro. Não fala muito específico da vida pessoal dele, alguns detalhes, algumas coisas, mas conta a história da televisão. Próximo livro, outro tijolaço, o Walt Disney. Olha, esse aqui também me impressionou demais, porque ele foi recusado como desenhista. Ele tentou criar uma primeira empresa, não deu certo, faliu. Ele persistiu, ele desenha o Mickey numa viagem de trem, em que ele estava mais uma vez frustrado, porque ele foi a uma entrevista que não deu certo. E todo o resto, né, que a gente conhece, a própria criação dos parques da Disney, os filmes, são fantasias, ideias que ele trouxe, né, da imaginação dele para o papel. E os personagens criados, o perfeccionismo na criação, né, de filmes como A Branca de Neve, a busca dele por tornar o desenho animado uma coisa quase que perfeita. É muito bonito. Para quem gosta de cinema, né, e eu acho que já deu para notar, né, que audiovisual, cinema, é uma coisa que me fascina, né? Esse livro vale a pena. Chama O Triunfo da Imaginação Americana, o subtítulo aqui embaixo. Eu recomendo também. Vamos seguir, que a gente ainda tem alguns tijolos aqui para mostrar. Opa, esse é tijolo mesmo. Michael Jackson. Quando eu estava agora preparando, né, essa seleção, eu dei uma folheada, porque eu li esse livro do Michael Jackson já faz alguns anos. E eu não... Deixa eu beber um copo d'água aqui, só um instantinho. Eu não me lembrava de vários detalhes, por exemplo, como o pai dele, né, com as crianças, os irmãos, né, os Jackson 5, era o nome do grupo, né, quando começou, como o pai era cruel com eles, como ele apanhava toda vez que errava alguma coisa nos ensaios, né? Como toda essa formação dele afastou ele, né? Toda essa atitude do pai e a mãe também, né? Que aceitava isso. Quando ele cresce e ele disparadamente era o melhor dos irmãos, né? E ele percebe que ele pode fazer sucesso sozinho. Ele se afasta dos irmãos, mas a família persegue ele o resto da vida atrás de dinheiro, né? Porque ele ganha muito dinheiro, se torna bilionário, e a família persegue ele o tempo todo. É uma história trágica. Michael Jackson é uma história muito trágica. É uma mistura de absurdo talento e tragédia. Mas traz um elemento que a gente vê muito em pessoas na área artística, né? Grandes artistas. A própria Elis Regina, né? Uma extrema sensibilidade
e aí a vida envolta em tragédias, bom, morreu com 50 anos, né? Não morreu novo, mas também 50 anos não é velho, né? Eu já passei 19 anos de 50 anos, mas eu recomendo, é muito bom, tá? Vamos seguir aqui. Ai, esse aqui é o maior tijolo que eu tenho aqui. Aqui. Fernando Pessoa. Sobre esse aqui eu tenho uma curiosidade para falar. Eu amo a poesia de Fernando Pessoa, a vida inteira. Já cheguei a fazer até um filme, um curta-metragem chamado Tabacaria, que é um poema muito famoso de Fernando Pessoa. Mas eu não conhecia a história dele em detalhes. Vocês já devem ter visto que eu estou aqui no jardim, né? Agora hoje não tem aquela bagunça do sol, porque é de tarde. De tarde o sol já virou. Já faz um tempo que eu não gravava aqui, eu quis voltar, aí eu falei, não, vou de tarde, mas está começando a ventar, mas não vai chover não. Tá tudo bem aqui, tá tudo tranquilo. Tá, aliás, bem gostoso. É um pouco frio, mas tá ótimo. Mas vamos voltar aqui. Então, eu não conhecia nada dos detalhes da vida dele. E esse livro conta dia após dia, praticamente, todos os dias da vida dele. E aí eu comecei a ter uma grande dificuldade de seguir no livro, apesar de ver, né, como é que foi criado tal poema, como ele chegou a tal heterônimo, né, dos tantos que ele criou. E essa parte é muito interessante, mas a vida dele, o cotidiano, é tão medíocre. Eu não sei se alguém vai discordar de mim, é minha opinião, tá? Eu falo que é uma vida comum, cheia de medos. As coisas que ele tenta fazer, as empresas que ele tenta criar, nunca dão certo. Ele desiste, ele não tenta de novo, ele se recolhe. É uma pessoa que tem uma vida, assim, monótona, mas uma obra incrível, né? Que na verdade só foi mostrada realmente para o público após a morte dele, né? Assim, em grande quantidade. Então tem essa enorme diferença, né? Uma obra de uma qualidade incrível versus uma vida pessoal que me surpreendeu. Olha, eu queria só fazer aqui uma ressalva para quem adora Fernando Pessoa, que não entenda essa minha crítica em relação à vida dele como alguma coisa pejorativa. É apenas uma surpresa que eu tive. Há um enorme contraste entre a obra dele e a vida cotidiana dele. É disso que eu estou falando, tá? Vamos para frente. Ô, livro pesado! Chegamos aqui no não humano, o Seabiscuit. Eu adoro cavalos. Já tive a oportunidade de fotografar cavalos por sangue, lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, num aras incrível. E aprendi a ter um amor por cavalos. Esse livro aqui vai te contar a história de um cavalo que era mais baixo do que os outros por sangues, que tinha as pernas tortas, parece a história do Garrincha, né, no futebol, e que ninguém ligava para ele. É tipo um pangaré. Bom, esse cavalo se junta ao empresário com mais um outro jockey que não enxergava bem de um olho. Eu só sei que, resumindo, eles começam a treinar esse cavalo e o jockey vê nesse cavalo uma coisa que ninguém via. E a partir daí, eles começam a ganhar todas as corridas mais importantes de cavalo dos Estados Unidos, e o Seabiscuit se torna, em 1939, como eu disse no início desse vídeo, a pessoa, entre aspas, mais famosa dos Estados Unidos. Mais famoso que qualquer ser humano. Muito legal, né? Esse aqui vale a pena. Vamos lá. Opa! Elon Musk. Polêmico ao extremo. Eu já li 2 biografias. Essa daqui é a melhor. Por quê? Walter Isaacson. Você vê que ele está em todas, né? Dos grandes. Mas ele foi contratado pelo Elon Musk para escrever. Não, ele não foi contratado pelo Leonardo da Vinci, né? Ele não foi contratado pelo Einstein, que é mais uma que eu não mostrei ainda, mas que foi escrita por ele.
Mas ele foi contratado pelo Elon Musk. Então, assim, não é que... ele escreve muito bem, é uma pessoa, sabe, que não, provavelmente aceitou o trabalho, mas com a liberdade de poder pesquisar a vida e conta muitas coisas. O Elon Musk sofria bullying na escola, era espancado pelos outros alunos, assim, tem histórias muito, muito terríveis. Os pais também, o pai dele, como era cruel com ele, parece um pouco o pai do Michael Jackson, sabe? Mas ele tem uma cabeça, um treinamento para suportar a adversidade e pressão que eu nunca vi em nenhuma dessas outras pessoas, sabe? É incrível, né? Então o livro vai de pressão, aí ele resolve numa empresa, tipo na SpaceX, quando começou, ele tinha dinheiro para lançar 4 foguetes, os 3 primeiros explodem, se o quarto explodisse, ele perdia o dinheiro dele, ele aposta sempre muito alto, e aí dá certo, né? A primeira vez que ele disse que ele vai fazer um foguete dar ré e descer em pé, a imprensa toda presente, né? As pessoas riam, gargalhavam, e ele fez isso, né? E está aí até hoje, né? Bilionário, um dos maiores do mundo, né? Não sei se não o maior bilionário do mundo, e é uma história em aberto, né? Não é uma biografia fechada, é uma história em aberto, a gente não sabe o que vem pela frente, né? Segundo ele vai conquistar Marte. E por último, não menos importante, eu já tinha mostrado no outro vídeo, né, quando eu falei da importância da leitura. Porque é um livro que eu, para ser sincero, estou chegando no final dele agora, só. A minha mania de estar lendo vários livros ao mesmo tempo, os livros andam meio devagar, né? Eu não avanço com intensidade em nenhum deles. Bom, novamente, Walter Isaacson, como autor, conta em detalhes toda a história, primeiro a vida pessoal, mas também os momentos da criação e como foi o desenvolvimento das fórmulas, né, que fizeram ele ficar famoso, né? A teoria da relatividade restrita, depois da relatividade geral, e todas as outras coisas, né? A dificuldade dele no começo da carreira de arranjar um emprego como professor. Ele acaba trabalhando no escritório de patentes, mas o livro vai mostrando que todos os passos eles se combinaram para que ele mantivesse uma independência de raciocínio, né? O Einstein. E isso é fascinante, é um cérebro, é um ser pensante fascinante, realmente fascinante. Esse vídeo é um pouco diferente, né? Eu nunca tinha feito isso, falar de tantas pessoas e não exatamente dentro de um assunto, mas o assunto é biografia, mas eu, na verdade, resolvi trazer porque quando você lê mais de uma, você pode ver o contraste, né, de vida e, ao mesmo tempo, o que as pessoas têm em comum. É impossível você não adquirir alguma forma de sabedoria humana através dessas pessoas, desses amigos imaginários, como eu falei. Então, eu realmente recomendo, se você quer ter, sabe, um momento de grande reflexão sobre a vida, momentos de aventura, de você poder acompanhar a realização de coisas monumentais, como, né, as pinturas do Leonardo da Vinci, eu recomendo biografia. Não consigo imaginar nada parecido. Você assistir um filme, ou ver aqui no YouTube mesmo, né, um vídeo, é bom, é legal. Mas os livros, as palavras, elas falam a sua imaginação. E eu costumo sempre dizer, não há lugar no mundo mais poderoso, no mundo não, no universo. Eu já fiz isso em algumas palestras, eu pergunto para o público, qual o lugar mais poderoso do universo? Aí as pessoas chutam, né? Sei lá, Via Láctea, não sei o quê, o Sol. Eu falo, não, o lugar mais poderoso do universo é a sua imaginação. Porque quando alguma coisa atinge a sua imaginação,
a maneira como isso vai se desenvolver dentro de você é infinita. Por isso a importância, né, de ter crenças positivas, né, e tudo mais. Mas as biografias, elas explodem a sua imaginação, explodem a sua empatia, a sua capacidade de vivenciar aquela história como se fosse você que estivesse passando por tudo aquilo. E é aquela coisa, o seu cérebro, ele não sabe a diferença entre uma coisa imaginada e uma coisa real. Ele vai vivenciar como se aquilo estivesse de fato acontecendo. E isso pode ser extremamente enriquecedor. Então fica aqui a minha dica, eu espero que vocês tenham gostado, que algum desses 12 livros, né, tenha despertado uma curiosidade de conhecer em vocês. Eu vou ficar muito feliz. Ah, outra coisa, se quiser, aqui nos comentários, conhecer alguma biografia muito legal que eu não falei, por favor, sabe? Peço que coloque nos comentários, porque assim todos vão poder também aprender para além desses 12 livros. Mas olha, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.